Graça e paz, amados em Cristo Jesus. É um prazer estar convosco aqui mais uma vez nessa quinta-feira para trazer uma palavra de Deus para você. Conhecendo a palavra, está indo ao ar, está indo até onde você está. Você que assiste nós através das redes sociais, principalmente através do YouTube, dê lá o seu like, né? Participe, comente, seja também uma bênção junto conosco nessa live. Nós queremos no começo da nossa live desejar a você muita graça, muita bênção do céu, que o Senhor te tome com toda a graça, com toda a misericórdia, poder e te fortaleça e te guarde na fé e te guarde na sua presença. Também sobre a vida dos seus familiares, também sobre a vida do pai, da mãe, você que é filho, você que tem um amigo, um parente, que quem sabe está enfermo, doente, no hospital, em casa, ou se convalescendo de uma cirurgia que passou. Eu quero pedir que Deus do céu estenda a mão e que o Senhor gere saúde, gere vida com abundância. Amém, amados? Nós estamos aqui nesta quinta-feira junto com meu amigo Miller, né? Que sempre é o homem que trabalha a parte técnica aqui, para levar até você esta live. Ele está todo feliz ali, né? Vestido de preto, né? Com a camisa escrita Harley Davidson Motorcycle, né? Inclusive tem uma BM, né? Tem uma BM não, tem uma Harley, né? A tua é uma Fat Boy, né? É uma Fat Boy. Bom, amados, livro de Jó, capítulo 8, versículo 3. Nós temos uma palavra de Deus hoje para você, para despertar seu coração, para fortalecer a sua vida. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 3, Jó diz assim: perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele faz uma pergunta, né? Por um acaso Deus perverteria, né, o direito, Deus perverteria a justiça, né? De maneira nenhuma, meus amados. Bom, o Código de Hammurabi é um dos códigos, vamos dizer, de lei, né? Que tratava da justiça dos mais antigos que se tem ideia. E ele se tornou na época, né, lá no reino, se não me falha a memória, de Assurbanipal e coisa e tal, né, porque os demais que vieram, os demais códigos de lei, etc., se embasaram nele para algumas elaborações jurídicas, tá? E, inclusive, as 12 tábuas romanas tinham embasamento nessa lei, no Código de Hammurabi. E essas 12 tábuas dos romanos é lá do ano 452, tá? Do ano 452 a.C. E essas determinavam direito, deveres, né? Julgamento, punições e etc. Bom, voltando para Deus, voltando para a questão da justiça, nós temos que entender que a justiça, como uma ação, como a própria ação e a operação da justiça, ela tem no seu, podemos dizer, no seu núcleo duro, no seu poder de ser, o amor de Deus. Alguém pode perguntar, mas como pode ser amor e ao mesmo tempo ter justiça que pune? Justamente por isso. A justiça está embasado no amor de Deus, que é o justo juiz, que julga segundo uma justiça determinada, pré-concebida e ensinada aos filhos de Deus. E daí, embasado nessa justiça, é que Deus irá julgar. Ele jamais irá julgar ou dar a sentença sempre que antes tenha feito com que seus filhos entendam e compreendam a sua lei e a sua justiça. E essa lei e essa justiça, essa ordem, ela é o quê?
embasado em verdade, ela é embasado em amor. Porém, aquela pergunta que fica no ar, como pode um Deus amar e julgar ao mesmo tempo? Ele julga e ele ama, embasado nas nossas escolhas, tá? No modelo de vida, segundo os atos, as determinações e como nós estabelecemos o nosso caminhar. E daí a lei e a verdade, ela será aplicada, tá? Segundo a justiça de Deus, tá? Amém? Bom, a justiça de Deus, ela trata-se de atributos do próprio Deus. Justiça e amor são atributos, né? Verdade, fidelidade, né? Onisciência, onipotência, pré-consciência, presciência, tudo isso faz parte dos atributos de Deus. E a justiça é um dos atributos dele, que caracteriza, tá, o próprio Deus. Ou seja, ele ser justo, verdadeiro, sempre nas suas decisões e no modo como ele coloca a justiça. E essas qualidades que eu acabei de falar, elas são o quê? Fundamentais na vida de Deus, tá? Porque ele não pode ser, jamais foi ou jamais será o quê? Injustos. Algumas pessoas, até às vezes quando acontece uma tragédia, né? As pessoas dizem, onde é que estava Deus? Onde é que está Deus? Que tipo de Deus é esse que não age, que não opera? Bom, nós temos a injustiça humana, tá? Nós temos o mover do inimigo e nós temos acontecimentos, o quê? Naturais. Se o camarada constrói uma casa num penhasco, tá? Sobre terra, e por baixo tem, no profundo, uma laje, e dado chuvas, isso, aquilo, e abate sobre a casa vai cair. Naquele lugar não é um lugar indicado para se construir, tá? Outra coisa, nós temos que entender quando são acontecimentos naturais, como chuvas, vulcões, terremotos, e quando é ação do inimigo. Deus está no seu trono, opera aquilo que ele tem como justiça, embasado nele mesmo, na própria santidade dele, e não cabe a nós julgar a Deus, porque não temos poder, e como eu digo, nem bala na agulha, para apontar para Deus e dizer, tu está certo aqui, tu errou ali, tu errou lá. É nós que temos que rever o nosso conceito de justiça. Bom, Deus, quando se manifesta, Deus se manifesta com e em sua justiça perfeita na pessoa de Jesus Cristo. Lá no passado, ele se manifestava a sua lei, a sua ordem, determinação através da lei, né? Que se dividia em 3 partes. Era o decálogo, a lei cerimonial, tá? E essa lei, ela era determinada, tá, por Deus, tá? Era determinada por Deus. E aí ele, em sua justiça, ele depois se manifestou em Deus, tá? Ele se expressa através das ações, da operação de Jesus no seu Espírito Santo, tá? E que requisita na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo uma perfeição. Por quê? Porque a sua lei, a sua ordem, o seu operar, o seu agir, o agir de Deus, ele é sempre o quê? Perfeito na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, pois nele quem é em Cristo Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas em Deus se descobre a justiça em pesos e medidas iguais. A grande esperança de muitas pessoas quando são injustiçadas é que elas dizem assim,
Ah, hoje estão fazendo assim, hoje estão fazendo o que querem, hoje não tem mais a justiça. Aquele grupo A, aquele grupo B está injustiçando o povo, com leis, com isso, com aquilo. Mas um dia, quando comparecerem diante de Deus, aí vão ter que pagar diante de Deus. Bom, isso se trata do julgamento final, né, que Deus vai exercer sobre a humanidade, excetuando a igreja, né, porque a igreja vai ajudar a julgar, tá, as nações, aqueles que morreram em pecado. Tá? Em Cristo Jesus, então, nós descobrimos a justiça de Deus, que é perfeita. Salmo 119, nós temos uma palavra no Salmo 119, e lá no finzinho, quase, no versículo 142, diz assim, acerca da justiça e acerca de Deus. A tua retidão é eterna, a tua lei é a verdade. A tua lei é a verdade. Ou seja, aqui o salmista se refere à lei de Deus como verdade, a justiça de Deus como uma justiça eterna, tá? Que permanece eternamente e exerce o seu poder eternamente sobre os filhos de Deus. Essa justiça e essa lei, principalmente a lei, não é a lei do Velho Testamento, mas é a lei da verdade pelo amor de Cristo Jesus, que vai julgar, tá, a todo ser humano, a todos aqueles que não aceitaram a Jesus como único e como suficiente Salvador. Justiça, meus irmãos, é conceder o que se tem de direito, tá? E é de direito, tá? E tal direito deve estar alinhado com o que é justo, correto e verdadeiro. Livro de Provérbios, se você puder, abra sua Bíblia, ou então você marque aí no seu caderninho, livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 15, na parte A, diz assim, a execução da justiça é a alegria para o justo. A execução da justiça. Por quê? Porque aquela pessoa que se pauta pelas leis estabelecidas, tá, a nível do cidadão, tá? O Código Penal, Código Civil, a Lei de Execuções Penais, a Lei de Trânsito. Se você se pauta, acata e vive a lei, você não tem pelo que temer. Por isso que aqui diz, a execução da justiça é embasado em lei, ela é o quê? Alegria para aquele que vive e para aquele que a acata. Tá? E o Senhor chama ele de justo, que se alegra na justiça de que a lei foi estabelecida. Agora veja o conselho de Salomão nesse livro de Provérbios, mesmo capítulo 21, e no versículo 21. O que segue a justiça e o amor acha vida, tá? Prosperidade e honra. Olha só que coisa interessante. Aquele que segue a justiça, aquilo que Deus estabelece, tá? E que é a verdade de Deus, no código do amor das Escrituras, ele acha o quê? O amor de Deus derramado sobre nós, ele acha vida, tá? Prosperidade e acha o quê? Honra. É honrado por Deus, tá? Quando vier levar a sua igreja para a glória e nós entrarmos lá e estivermos para sempre com o Senhor Jesus. Não que agora não seja reconhecido como uma pessoa que vive a justiça. Agora tem uma coisa, a justiça, ela é rigorosa e ela é dura para aqueles que quebram a lei, a justiça e a ordem, tá? E aí o que acontece? Entenda, nós queremos a aplicação da justiça, da lei e da ordem
com todo o seu poder, com todo o seu rigor, tá? Para aqueles que quebram a justiça, aqueles que erram, tá? E que ela seja rigorosa na vida dessas pessoas. Quando alguém entra para a direita, não dá sinal. Quando alguém avança o sinal vermelho, ou ainda não abriu o verde, já está atravessando. Quando alguém toma alguma atitude no trânsito, faz uma lambança. Quando alguém demora para arrancar lá na sinaleira e nós buzinamos, tá? Tem uns mais calmos, outros mais estressados. Quando alguém toma alguma atitude, ainda que embasada em lei, e por nós não sermos profissionais na área do conhecimento dos códigos, no nosso conceito nós achamos que está errado, aquela coisa toda. Aí todo o rigor da lei para com quem quebra a lei. Porém, quando se trata para conosco, tá? Os injustiçados, tá? Nós clamamos para que ela seja o quê? Em nosso favor, que ela não seja tão rigorosa, que ela seja branda, e nós arranjamos o que? Desculpa, tá? Aquela pessoa que não deu sinal e entrou, nos cortou a frente, tá? Que de preferência seja usada uma justiça e que isso e que aquilo. Agora, quando nós dobramos à direita, não damos sinal para quem vem atrás, e se alguém fosse pedir o porquê, nós ia dar um monte de desculpa. Quer dizer, para nós tem desculpa e que a lei seja branda. Para o outro que errou, o ferro e fogo da lei. Então veja bem, nós desejamos que para nós aplica-se com brandura, que ela seja atenuada, tá? E que se retire todos os agravantes e que nos seja ouvido, porque nós temos um monte de trololó para falar de o porquê que nós erramos. Mas nós não somos assim quando é para se aplicar a justiça. Tomando essa realidade, né, da justiça, né, e aplicando até a nossa vida, a vida de algumas pessoas, quando se trata da salvação, quando se trata da vida eterna, tem algumas pessoas que, falando sobre a realidade de onde vão, e aqui não cabe um julgamento da minha parte, cada um dará conta de si, mas tomando como embasamento a palavra de Deus, as pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo, eu nunca estuprei ninguém, eu nunca faqueei ninguém, eu isso nem aquilo, então eu vou para o céu. Não, meu amado, não. Não são esses os princípios estabelecidos pela palavra de Deus para que eu, você ou qualquer outra pessoa nos achemos no direito. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o que a palavra de Deus fala? E a todos quantos o aceitaram a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que não nascem da carne e do sangue, e nem da vontade do homem, mas do Espírito. Então, para que nós possamos arrogar sobre nós o direito, embasado em lei, da palavra, da salvação, nós temos que aceitar Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador, tá? E aplicar o ensino da palavra de Deus na nossa vida. Aí o que acontece? Aí nós estamos dentro do preceito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A justiça, que quando estávamos no mundo, tá? Lá, na droga, no adultério, na fornicação, na beberragem, isso e aquilo, tá? E era contra nós, agora a própria justiça referenda-nos diante de Deus que estamos andando e fazendo segundo o que Ele determina na sua palavra. Porque a palavra é a justiça, é a ordem de Deus sobre a nossa vida. Na justiça nós temos o quê? A verdade. Tá? Aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 28, 1 Reis 3, versículo 16 ao versículo 28,
nós temos um julgamento de Salomão. Quando duas mulheres vêm até Salomão e cada um conta a sua história, tá? Dizendo que as duas mulheres ganharam filhos, deram à luz em tempo próximo, mas que uma de noite acabou sufocando e matou o seu filho. E daí o que ela fez? Pegou a filha da sua amiga, trocou de cama, lá de posição, e ficou com o filho vivo e passou o seu filho que era morto para outra. Aí elas vão diante de Salomão. E Salomão ouve o argumento das duas mulheres, que ambas estão contando as suas histórias e procurando justiça diante de Salomão. E uma diz, não, filho é morto teu, não, filho é morto teu, filho vivo é meu, não, filho vivo é meu. Dado o momento, Salomão pega a criança, tá? Por um braço, por uma perna, pede uma espada de um dos seus soldados, diz, ó, vou resolver o problema, tá? E vou abrir essa criança no meio, vou dar um pedaço para cada uma de vocês, tá resolvido. Daí aquela que era a mãe, verdadeira mãe, disse, não, não faça isso. Eu prefiro ver o meu filho vivo na mão dessa mulher do que um pedaço para cada uma de nós e o meu filho morto. Aí o que Salomão diz? Dá para essa, que essa é a mãe. Aí nesse momento o Espírito de Deus sobre a vida de Salomão trouxe, tá, um conhecimento, uma sabedoria vinda do céu para ter o discernimento de quem era o filho. Às vezes a justiça, ela tem que tomar algumas atitudes, o quê? Drástica, tá? Tem que ser aplicado a lei. Tem uma frase em latim que diz, lex, dura lex, seda lex. O que quer dizer isso? Em outras palavras, a lei é dura, mas é a lei. Dura lex, seda lex. A lei é dura, mas é lei. Tá? E assim como nós queremos que os rigores da lei sejam aplicados aos outros, nós temos que ter a consciência de que a lei também vai ser aplicada em nós. Agora, quando se trata da lei de Deus, nós temos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus aplica a lei? Aplica. Através do quê? Do prisma do seu amor em Jesus Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar. E eu quero tomar aqui o Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Ou quem cobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa seus erros, seus pecados, abandona, recebe o quê? O perdão e a misericórdia. A lei, ela é menos rigorosa quando nós vamos diante do juiz, lá do promotor, e a gente diz, não, realmente, confesso que eu errei, reconheço o meu erro, confesso o meu pecado, tá? E eu invoco a sua misericórdia meritíssimo e da própria lei que me ferra, tá? Que use de atenuantes para comigo. Diante dessa confissão, tu toca no coração do juiz, lá do promotor, tá? Lá do delegado, e ele pode usar o quê? De benesses para contigo. A palavra de Deus, ela tem esse cunho poderoso, tá? De ser justiça, mas também de se aplicar o amor. Então ela é drástica para se extrair a verdade. Quando nós, seres humanos, cidadãos brasileiros, poderíamos evitar, simplesmente confessando, errei, pequei, ou então, não causei esse acidente, tá? Ou então, não errei, ou então, não mentir. E a verdade torna a justiça viva, operante, e por ela ser verdadeira, por ela ser verdade, ela age na vida daqueles que amam e que não quebram a palavra, tá? Agora, uma coisa é verdade, a justiça, ela não tem compadre, né? Vamos ver, livro de Romanos, vamos ver o que Romanos traz para nós, no capítulo 8 e no versículo 32, olha só,
Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas com ele? Ou seja, aquele que não poupou nem o seu próprio filho. Eu quero que você entenda isso num contexto assim. Deus olhou para a terra e muito antes de existir tempo e universo, né, tempo e espaço, e de Deus ter criado, lá no livro do Apocalipse diz que Deus já tinha determinado Jesus para ser o Cordeiro. Então isso já é uma coisa da eternidade. E ele, sabendo o erro na sua presciência, Deus, tá? Que é o poder de saber as coisas antes delas acontecer, ele já tinha determinado a pessoa de Jesus, tá? Para ser o Salvador. Agora veja bem, ele envia Jesus, não poupa seu próprio filho, aplicando os pecados sobre a vida dele e sendo ele o justo sobre nossas vidas. Nós entendemos que a verdadeira justiça em Cristo Jesus, ele não tem grau parentesco. Não, é porque é meu filho, não vou mandar meu filho, imagina. Um dia o Pedro vai negar ele e eu vou então usar Pedro. Um dia o Judas vai trair, então eu vou usar Judas. Tomé é incrédulo, cético, vou usar Tomé. Não, Jesus mandou Deus mandou o que melhor tinha. E o que melhor tinha quem era? Jesus. Ele não poupou o seu próprio filho para que a justiça de Deus se estabelecesse. Por isso ele não tem compadre, ele não tem filho preferido, tá? Ou um injustiçado, ferido, etc. Se eu me sinto injustiçado e a palavra me apoia, Deus vai exercer a sua justiça, a lei do seu amor, e vai tomar atitudes, vai se condoer a meu o quê? A meu favor. Porém que se eu me sinto injustiçado e eu cometi um erro, que o errado sou eu, Deus vai dizer para mim, tá? Isso é uma metáfora. Meu filho, se liga, olha para a minha palavra. Tu estás se fazendo de injustiçado, mas quem errou foi tu. Vai lá, te arrepende, amém? E vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo. A justiça de Deus, ela opera pela lei da verdade. Doa a quem doer. Veja só, biblicamente, o que nós temos? Saul, escolhido por Deus, homem de Deus, primeiro rei sobre Israel. Aí ele recebe uma ordem de Deus para ir lá num certo lugar e acabar com os amalequitas. Tá? O que ele faz? Vai lá e junta o melhor do gado, tá? O que tem de mais valor, e guarda para si. Aí como o profeta demorava para eles virem fazer holocaustos e agradecer a Deus pela vitória, tá? Ele mesmo faz os holocaustos. Aí quando o profeta Samuel chega e diz, escuta, que balido é esse que eu escuto de ovelhas, de animais e coisa e tal. Daí o profeta pergunta, tu não fez conforme Deus determinou? Passar a espada a todo mundo, matar todo mundo? Tu ainda poupou a vida desse rei amalequita? Tá? Que negócio é esse que tu acabou fazendo? Aí o que ele diz? Eu guardei o melhor do gado para dar para ti, para fazer sacrifício ao Senhor, não sei o quê. Como ele pecou, e pecou, o que aconteceu? Deus tirou o trono dele e deu o trono para outro. Mas Deus não tinha escolhido ele? Não mandou o homem de Deus ungir ele? Sim, mandou. Mas quando nós pisamos na bola, a própria lei que havia amparado Saul e feito dele rei, que poderia ter escrevido o seu nome nos anais da história eterna, assim como escreveu Davi, a raiz de Davi, né, da onde veio Jesus, viria de quem? De Saul. Aí nós temos quem? Nós temos Davi. Davi, a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus, mas em dado momento ele se achou no direito de pegar quem? Batseba, manter relação sexual com ela, mandar matar seu marido, e aí Deus manda o profeta Natan ir lá e contar uma história para ele.
E quando Davi ouve a história de que o homem rico tomou a ovelha do pobre, ele fica irado, diz: um homem desse merece a morte, um homem desse tem que pagar quadruplicadamente. O profeta aproveita, deixa e diz: esse homem é tu, tá? Tu cometeu o pecado com Batseba, mandou matar o seu marido Urias, isso, aquilo lá, tá? E pela tua boca tu te sentenciou 4 vezes. O filho morreu, Amnon estuprou Tamar, Absalão matou Amnon, e depois Absalão se levanta contra o quê? Contra o reino do pai, toma o reino do pai, e o próprio Absalão depois é morto. Apesar de Deus ser um Deus tremendamente de grande amor por Saul, tá? E por Davi, o Senhor não deixou de exercer a sua justiça. E a espada não se apartou da casa de Davi. Porém, Deus exerce a sua lei usando do quê? De justiça e de misericórdia. Amém? Deus fez isso com Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum. Ele mesmo disse: quem me convence do pecado? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, Jesus era justo. Mas mesmo sendo justo, Deus aplicou a sua lei da entrega como o Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar para salvar a mim e a você. Por isso, meu irmão, entenda, a lei de Jesus, a lei de Deus, se embasa na verdade da própria lei estabelecida pelo seu amor. Se você tiver escolhas benignas, andar com Deus, acatar a palavra de Deus, viver em intimidade e comunhão com Deus, Ele vai aplicar a lei do seu amor sobre a sua vida. Caso contrário, quando pisamos na bola, quando fizemos alguma coisa que não agrada a Deus, Ele continua aplicando o seu amor, porém também a sua justiça. Amém? Porque quando Deus aplica o seu amor, Ele aplica pelo sacrifício de Jesus. Quando Ele aplica a lei da sua palavra, em justiça, Ele também aplica pelo sacrifício e o amor de Jesus derramado, o seu sangue na cruz. Amém, meu amado? Espero que essa palavra tenha edificado o seu coração, e eu quero orar por você, que a nossa live chegou ao fim, o nosso tempo expirou. Pai amado, quero pedir que abençoe teu filho, que através dessa palavra, tu possa, Senhor, edificar o coração do teu filho e da tua filha, para que atentemos, Senhor Jesus, com mais clareza para a tua palavra. A tua palavra que é justa, Senhor Deus. Ela é justa e eficaz e penetra até o profundo, Senhor, da alma, do coração, Senhor, e pode fazer separação e distinguir, Senhor, juntas e medulas, e entender e conhecer o profundo da nossa vida e do nosso coração. Quero pedir, Senhor, que tu abençoe teu filho através dessa palavra, renove o lar do teu filho, abra portas de bênção e graça sobre a vida dos teus servos, e opere pelo teu amor em nome de Jesus. Amém, querido? Chegamos ao fim dessa live de quinta-feira, espero que Deus te abençoe. Sexta-feira está chegando aí, né? Está chegando o fim de semana, aproveite sábado e domingo, né? Você que vem de uma semana cansada, difícil, vá a uma igreja para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Um beijão, até a próxima quinta-feira, a gente se vê na casa do Senhor. Fique com Jesus, até lá.